A história começa mostrando o protagonista e cadáveres no chão. Alguns homens sobem a montanha para executar o protagonista que estava no topo. Eles alcançam o prota e um deles diz para matarem o prota. O prota olha para eles como não fossem nada e usa sua energia para derrotar todos. O prota fala que não importa quanto ele mate, eles continuam chegando mais. Bem pessoal, se gostarem do vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like para mais resumo. O nome do mãe está na descrição do vídeo. O prota fica furioso e diz que são bastante persistentes. Um homem surge de repente e tenta ceifar o protagonista com uma espada, e ele diz para o prota morrer, chamando ele de assassino. O prota simplesmente defende o ataque do homem e diz que ele tem razão em chamá-lo de assassino, segurando a cabeça do homem e executando o cara. O prota se pergunta quem começou isso tudo se vai continuar escondido. Não assim. O prota dá um pulo. Descendo da montanha, ele avista alguns homens. No mesmo instante eles gritam para deter o prota, e falam que não podem deixar chegar perto dos mestres. Um dos mestres pergunta por que eles pararam. Os discípulos preparam-se para o ataque. O prota diz que esses mestres não têm respeito pela vida, não será deles. O prota prepara o seu ataque, concentrando sua energia no seu braço. Ele chama de terceira técnica. Ele lança o seu ataque, abrindo o caminho. Ele chega até os mestres. O prota debocha dos mestres. Sorrindo diz que finalmente os tem. Um dos mestres chama ele de bastardos sem modos. O prota só responde que o ancião parece um peixe-gato. O prota e o ancião trocam golpes. O ancião se senta perto do prota. O prota quebra o braço do ancião e atinge ele com um soco, matando o ancião. Os seus discípulos ficam desesperados. Um dos anciãos começa se aproximando do prota dizendo: "O céu e a terra complacência." O prota, com uma expressão séria, só diz que espera que ele não tenha se juntando a eles, e o ancião responde se é tarde demais para isso. Parece que o prota respeita esse ancião. O prota diz que eles poderiam ser grandes companheiros, mas agora são inimigos, que um guardião de Shaolin que percorreu o caminho do Nirvana de Buda, agora andando com um cara como ele, apontando um dos anciões. Esse ancião fica puto com o prota e diz como se atreve. O prota atinge com um golpe e deixa ele de joelho. O prota, meio sério, diz que ele estava fazendo todo tipo de problema e que ele servia ao grande mal. O prota segura ele pelo cabelo e diz: "E agora é a sua hora de morrer. Me diga que tem tanto orgulho para partir tranquilamente?" O prota questiona ele. O prota fala que ele não equivale a uma minhoca que o prota utiliza como isca, é um azul, dando uma joelhada nele. O prota pergunta se entendeu. Os outros anciãos atacam o prota, gritando como ele se atrevia a ferir ele. Eles falam que tomaram a vida do prota. O prota debocha falando que eles não têm sentido de individualidade, derrubando eles com um golpe. O prota vê algo e fica chocado. De repente o ancião fica dourado e segura o prota. O prota, meio preocupado, diz para o ancião não faça isso, e o ancião fala o nome do prota: Amitabha. O ancião diz que não tem nada a perder. O prota, enfurecido, diz que ele está louco. O prota fala para ele se render, apesar das artes marciais estão acima de tudo. O ancião responde que é impossível deter o corpo que foi abençoado por Buda. O prota, no desespero, fala para o ancião parar imediatamente. Ele pergunta se quer matar ambos. O ancião responde que para deter ele, deve usar medidas drásticas. Ele fala, é porque ele foi incompetente. Ele deseja que o prota viva uma vida em paz, mostrando o prota selado. Os discípulos assistem ao acontecimento. Um velho fala que o monge sacrificou-se para poder salvá-los. Eles comemoram pela vitória. O prota diz que ele é um idiota, que ele terminou na palma da mão de Buda, igual Sangoku. Mas o fala que não é tão ruim como ele pensava, se sente leve e confortável. Espera, o que está acontecendo? Se pergunta o prota. De repente ele vê uma luz e acaba abrindo os olhos. Ele se pergunta o que está acontecendo. Uma senhora que o segurava dizia que ele é um menino pequeno e saudável, que a mãe também está saudável. Ela se pergunta por que o bebê não chora. O prota se pergunta onde ele está e quem é essa velhinha que o segurava. A velhinha dá uma palmada. O prota chora e a velhinha fica aliviada. O prota, nos pensamentos, se pergunta o que está acontecendo. O prota, nos seus pensamentos, diz que definitivamente renasceu, que isso era impossível. A mãe do prota atrapalha os seus pensamentos, perguntando se ele está com fome. No mesmo instante o prota lembra da última vez, e fica vermelho. Ele, nos seus pensamentos, diz que não vai cair nessa de novo, mas a sua barriga diz o contrário. A velhinha fala que parece que o jovem mestre está realmente com fome. Ela vai pegar o bebê e o bebê tenta resistir. O prota, nos seus pensamentos, diz que não é isso que ele quer, ele pode controlar a fome. Desesperado, ele diz que pode ser entre mãe e filho.
mas são de sexo diferente. A mãe pega no Prota e fala que vai alimentar ele. O Prota nos pensamentos diz que não precisa de comer. O Prota abatido se pergunta se isso será mal, mas no final aconteceu e foram 3 vezes. Como pode um homem não seguir os seus próprios princípios? O Prota prestes a chorar diz que ele é mestre das artes obscuras apesar de terminar assim. No mesmo instante ele urina e começa a chorar. A velhinha aparece e diz que o jovem mestre fez de novo. Passam 3 anos. O Prota nos pensamentos diz que ele pensava ia morrer de irritação naquela época. O servo do Prota se aproximando e dá um pedaço de madeira ao Prota. Ele pergunta se ele vai ficar bem. O Prota fala para não se preocupar que ele não vai contar para a mãe. O servo fala que dessa vez permitiu, mas da próxima não vai ser tão fácil assim. O Prota debochando diz que sabe. O servo fala que estará de guarda e se acontecer algo, não hesite em chamá-lo. O Prota nos seus pensamentos diz que o pai utiliza alguns truques estranhos. O Prota se concentra e libera uma aura e ele sente presença de 4 pessoas. Ele diz que realmente são muito curiosos. O Prota fala que não tem nada a esconder e começa com o seu treinamento, que isso foi feita pelo carpinteiro de primeira classe e que não estava tão ruim assim. E o pai deixou algumas palavras. Ele sorri e diz por que não levar a sério. O Prota se concentra e libera sua aura. Tenta fazer um movimento. Tropeça e acaba no chão. Ele reclama de dor. Ele supõe que é muito por agora. O servo entra desesperado chamando por ele. Pergunta se ele está bem. O Prota só responde que não é nada. O servo grita com ele falando que ele quer dizer com nada. Ele diz que não deveria ter deixado ele fazer isso. O Prota meio sem graça diz que está bem. O servo fala que ele não está bem. Fala para deixar isso por hoje e que vão continuar depois, que era demais para o Prota. O Prota pede desculpa, chamando ele de Kyun. Ele só fala se o Prota percebeu. Está tudo bem. Eles saem e levam o Prota para o banho. Na banheira o Prota nos seus pensamentos fala que é difícil manter o equilíbrio, já que o corpo dele ainda não cresceu, e que é necessário crescer antes para começar a usar a sua força. Uma das empregadas fala para o Prota sair do banho. O Prota suspira, e pensa que o tempo não está ajudando ele, que todos os problemas era graça ao ancião, mas não e que ele odiasse o que está acontecendo, que ele gostava de cercado de pai, mãe, madrinha, e que o honrou. O Prata nos seus pensamentos diz que se sente sortudo de ter todo esse amor, já que ele cresceu como órfão na vida passada. Uma das empregadas pede para o Prota se virar. O Prota se vira e pensa que deveria agradecer ao ancião. No mesmo instante grita que não quer. As empregadas preocupadas perguntam se aconteceu algo. O Prota com cara de bobo fala que não era nada. Elas falam que vão enxaguar o Prota. Ele nos pensamentos diz que sabe. E o que o ancião estava pensando quando fez isso? Se supõe que ele deve simplesmente desfrutar uma paz como está? Seria grandioso se esse fosse o caso, pensa o Prota. O Kyun-ho chega até o Prota rapidamente avisa que a senhora vai dar à luz. Ele fala que o senhor pediu para levá-lo. O Prota pega a sua roupa rapidamente e fala para eles se apressarem. A irmã do Prota nasce e o Prota fica maravilhado. A mãe pergunta se ele está feliz e o Prota responde que sim. O pai fala que agora eles devem proteger a sua irmãzinha. Acariciando a cabeça do Prota ele fala que pode fazer como a família que são. O Prota responde que sim, como seu irmão e como parte desta família. Passam 4 anos. Mostra o Prota e o seu pai. O pai do Prota apresentava o novo professor de escrita dele. O nome do professor é Baekyo, vamos chamá-lo de professor. O Prota desanimado pergunta ao pai se ele disse estudo de escrita. O pai responde que sim, ele disse. O Prota meio ansioso fala que ele quer se concentrar em artes marciais no lugar da literatura. O pai chama por ele e fala como ele espera se tornar grande homem se separar ambas. O pai pede desculpa ao professor pela imaturidade do filho. Ele pede para ensiná-lo bem. O professor responde que pode confiar que vai ensinar todo o seu conhecimento. O Prota fica todo abatido. O pai fala que não foi fácil consegui-lo. Espera que ele aprenda bem. O pai sai deixando o Prota e o professor. Sorrindo, o professor pergunta se começaram com os estudos. O Prota morrendo por dentro. Reflete o que estava pensando quando se meteu nessa confusão. A triste história começou no ano passado. O Kyun chama por ele. Young-woo, falando que o filho desta família deveria ao menos ler o alfabeto de 1000 caracteres. O Prota responde que sim pegando o livro, pensando que alfabeto de 1000 caracteres não será problema, que havia memorizado tudo na sua vida passada, mas que não é fácil fingir ler. Ele reflete que deveria dizer que já estudou e acabar logo com isso. Ele sorri e pensa que sim. Ele pensa que não deveria ser tão tonto para cometer esse erro. Ele vai até o pai todo animado. Fala que já memorizou todo o alfabeto de 1000 caracteres. O pai fica surpreso e pergunta como ele memorizou em uma semana. O Prota só responde que aquilo não era nada. O pai orgulhoso fala que isso é verdade, que ele deve ser o gênio literário da família. O Prota reflete que não imaginava que ia terminar assim.
que não deve evitar, porque já está naquela situação. O professor pergunta se o que ele está lendo é fácil demais, já que escutou que ele era muito talentoso. O coitado desesperado responde que não entendia tudo. Enquanto refletia se mostrar que ele não pode aprender, o professor perderá interesse nele. Se pergunta se poderia ser tão difícil, o professor sorrindo diz que poderia ser que tiveram expectativa altas demais da sua inteligência. O prota sem graça pergunta se acha mesmo. O professor animado fala que vai ajudar a ultrapassar esse obstáculo, passo a passo. O prota sem graça diz que o melhor é desistir. O professor pergunta se conhecia o seu apelido. Enquanto dizia que nunca deixara um livro depois de ler o início, o prota estava pressionando e o professor bate na mesa com um leque, deixando o coitado mais pressionado. Ele revela o seu apelido, Cão Branco, a raça que é muito persistente. Todo cintilante, o professor adverte o prota e fala que não há rendição com ele. Todo sorridente fala para começarem com os estudos. O dia passa e o prota quase morto. O professor fala que até que está bom, mas não era tão terrível. Se ele estudar todo dia, vai melhorar bastante. O prota pergunta se ele disse todo dia. O professor responde que o pai é que solicitou, que ele está na posição de fazer o melhor que pode. O professor começa se retirando sorrindo, despede o prota falando que vê o prota amanhã. O prota meio para baixo. Fala se continuar a estudar desse jeito vai acabando morrendo. O Kyun chega perguntando como foi o primeiro dia de estudo. O prota nervoso fala que quer ver o pai. O Kyun fica sem entender nada. O prota passa por ele e vai ao encontro do seu pai. O prota fala que tem algo a dizer para o seu pai. O pergunta se poderia ser que ele já está cansado do dia. O prota responde que sim, que era simplesmente demais. O pai pergunta o que é demais. O prota responde estudar 3 horas por dia. Todos os dias ele pergunta se não deveria ter um pouco de liberdade. O pai pergunta se ele não quer estudar todos os dias. Com brilho nos olhos, o prota responde que não. O pai fala que podem alternar a cada 2 dias. O pai do prota fala que está tudo bem, já que ele foi para lá tão tarde, e diz para irem jantar que a mãe e a irmã estão esperando por eles. O prota, meio ansioso, sente uma sensação estranha que isso é o que se espera dele. O pai pergunta se ele vem, e fala que sente como se morresse de fome. Depois de ver documentos todo dia, o prota responde que já vai, seguindo o pai. Eles chegam até a mesa, o pai fala para começarem a comer. O prota, babando, reflete que a melhor parte de reencarnar era comer todas aquelas delícias. Ele se delicia enquanto refletia que estava muito bom, que no passado nem poderia imaginar com aquele sabor. A mãe, toda alegre, fala que ele sabia como comer. O pai, sorrindo, fala que é uma benção ter um filho que coma bem. A irmãzinha do prota observa ele. Ela chama-se Van Seo-yeon. Ela vê um prato e tenta alcançar. Quando o prota percebe, ela tenta alimentá-lo, sorrindo, dizendo para o prota comer. O prota, todo emocionado, responde que primeiro comerá o que sua irmãzinha deu a ele. Ela, toda alegre, fala que gosta do okpa, referindo ao prota. Anoitece e o prota, na sua cama, refletia que está dando bom uso a essa vida, família, paz, que era tão genial e que ele é muito feliz. Ele se pergunta se ancião está esperando vingança. Ele fala que fará o melhor porque não busca voltar naquela vida. Adormecendo, fala que o ancião ganhou essa. O prota acorda com os pássaros cantando. Ele fala que é cedo, respirando fundo, que essa é a melhor parte do dia. Ele começa meditando. Explicado que entre o céu e a terra há um homem na base da chefia, que é esse quem guia o caminho e através das identidades se convertem em uma. Tanto o céu como a terra se juntaram, transformando-se em uma só harmonia. O prota fica satisfeito e levanta da cama falando que já estava no 4º nível de harmonia. Vestindo-se, o prota reflete que na vida passada alcançava o 5º nível, que chegar tão longe naquela idade era simplesmente genial. O prota se gaba dizendo que era um gênio e o Kyun chama sua atenção. Ele sai do quarto animado perguntando como o Kyun dormiu. O Kyun, sorrindo, pergunta se o prota dormiu bem à noite. O prota, todo alegre, responde que sim, e pergunta qual era a agenda de hoje. Kyun responde que primeiro terão o café da manhã, e depois disso, mostra o prota e o professor. O prota, meio para baixo, fala que os estudos seriam a cada 2 dias e ele pergunta, todo nervoso, por que ele está aqui? O professor responde se as coisas forem desse jeito ele terá muito tempo de descanso e pergunta por que pensa que ele foi sem deixar tarefas. O prota começa ficando desanimado. O professor fala que relidas e preparações são as bases dos estudos. Ele fala que a tarefa é melhorar maneira de estudar. O professor fala que tudo o que ele tem a fazer é reler 5 capítulos até ele retornar. Ele fala que, para ser preciso, é sobre o que estudaram antes. Pergunta se ele entendeu.
O prota, tremendo todo, responde que revisar a tarefa na próxima aula. O professor fala que seria sábio que não pulasse. Com um riso maligno, ele fala se não fazer. Fala que vai deixar ele imaginar como ele é tão inteligente. O prota, todo para baixo, se pergunta por que ele é forçado a fazer tarefa. O professor, sorrindo, fala que verá o prota em 2 dias. A alma do prota quase deixa o seu corpo e Yon tenta animá-lo. O pai observa o prota e fica orgulhoso. O prota, todo desanimado estudando. O pai retira-se. O Kyun nota ele e saúda ele. O pai do prota se retira com a sua esposa e a esposa fala que sabe que ele gosta de ver o filho deles estudando. O pai, todo alegre, responde que sim, que é a oportunidade da família florescer um grande gênio. A esposa séria fala que ele não deve ser tão ganancioso com sua ambição, que eles devem respeitar o que prota deseja. O pai fala que entende, que colocou sua esperança nele, mas não seria correto obrigar ele. A esposa contente fala que é bom ouvir, que ele não era um tolo teimoso. O pai do prota pega ela e fala que ele está contente por ter uma bela esposa. E acontece. O prota, chateado, grita que não aguentava mais. Ele sai da sala e o Kyun percebe e fala que ele prometeu que ia estudar até meio-dia. O prota, ignorando ele, fala que as promessas foram feitas para serem quebradas. O Kyun pede para o prota parar e pergunta onde ele está indo. O prota, aborrecido, responde jogar. O Kyun, desesperado, pergunta o que vai acontecer com os estudos. O prota aponta para o céu, fala que o céu é alto e bonito, com muitas aves ao redor. O Kyun só perguntava o que ele queria dizer. O prota, todo convencido, fala como poderia me sentar na frente de uma mesa, que ele deveria sair e respirar ar fresco de vez em quando. O Kyun suspira e fala que estudar não é assim, onde pode aprender apenas conversando. O prota fala que isso é correto, que os pais saíram, que não vão se preocupar com ele por um bom tempo. O Kyun só suspira. O Kyun pergunta se é isso que esperava desde que começaram. Meio aborrecido, o prota manda ele apenas calar. Ele faria com que os pais percebessem com tanto barulho. A irmãzinha passa por lá e nota o prota. Todo alegre, o prota vai em sua direção dizendo que a pequena irmã veio ver o seu grande ocupa. Ela responde toda contente que sim. O prota fala que ela é tão adorável acariciando ela, e ele pergunta para onde estão indo. A acompanhante da irmã do prota fala que estão indo ao mercado comprar alguns ingredientes, que a jovem senhorita pediu para vir. O prota pergunta por que tão de repente a compra dos ingredientes. Ela responde que uma vez por semana. O mercado de marisco abre e hoje é o dia. O prota fala que dos pescados é melhor quando está fresco. Todo alegre, o prota fala para a irmãzinha que é uma grande ideia, que ele deve ir com elas. O Kyun pergunta os estudos. A irmãzinha do prota fala que quer ir com o ocupa. O prota fala que não tem escolha, fala que irão juntos. O prota pergunta se ele não vem. O Kyun responde que já vem, correndo até eles. Eles chegam ao mercado. A irmãzinha do prota fica toda maravilhada. Prota fala que já faz um bom tempo que ele não vai por lá. O Kyun, surpreso, pergunta se não era a primeira vez. O prota fala que já faz 8 anos e que naquele momento ele estava muito ocupado. O Kyun pergunta se ele sabe que idade tem agora. Algo chama a atenção do prota e pergunta o que está acontecendo agora. A babá da irmã do prota. Agora ela será a babá. Explica que aquele era o grande tubarão gigante que foi preso recentemente na ilha de Jusankun, que o senhor estava ansioso por ele. O prota fala se o pai estava ansioso por ele, então ela deveria comprar logo. Ela pede para vigiar a jovem senhorita. O cara se pergunta se deve vigiar ambos, apenas ele. O prota fala para sua irmã que eles devem fazer coisas interessantes. A irmãzinha pega ele e fala para olhar para lá. Animado, o prota fala que esses peixes são de água salgada, que é a primeira vez dele vendo peixe vivo. O vendedor mostra um peixe grandão. O peixe acaba se movimentando, assustando assim a irmã do prota. Eles apreciam de tudo. Compram biscoito. O cara fica satisfeito com o sorriso dos garotos. Chega o fim do dia. O Kyun fala que devem voltar agora. A babá aparece e pede desculpa pela demora. Ela fala que foi difícil com tantas pessoas, mas ela conseguiu, que iam levar para casa. O cara só responde que está tudo bem. Ele dá uma olhada, e a babá pergunta onde estão os jovens mestres, e o cara congela. Ele fala que estavam bem aqui vendo as pessoas. A babá, assustada, pergunta gritando para onde eles foram, que deveriam procurá-los. Eles, desesperados, chamam por jovens mestres. Num beco, mostra o prota no chão sem consciência.